Mauro César e a mídia paulista falam sobre as contratações do Flamengo, Saul Niguez e também Carrascal, tem outros reforços aí. Mauro César destrincha tudo aqui sobre essas informações do Flamengo. Vamos começar aqui com o André Hernan atualizando sobre os reforços do Flamengo. Vamos embora, se inscreva, senhor, sim, deixa o like. O Saul, né, o espanhol, ótimo, está negociando com o Flamengo. Saul Niguez. Ele Ex-Atlético de Madrid. Ex-Atlético de Madrid, né? Estava no futebol turco. Me confirmam aqui que a negociação está caminhando e caminhando bem. Olha só. Então pode acontecer do meio-campista jogar no Flamengo, meio-campista espanhol jogar no Flamengo. O Bota, quem está comandando essas negociações, está à frente disso, claro, com o presidente BAP. E segundo essa minha fonte aqui, o negócio está andando e está andando bem. Ótimo, muito boa a informação. E a gente pode até já colocar a nossa tarde ali. Saul, então, um jogador procurado pelo Flamengo e uma negociação que está caminhando bem, é a apuração de André Hernan. É interessante esse jogador para o Flamengo, PVC? O Saul é bom jogador. O Saul não é craque. É um 30 anos, ele está com 30 anos. Mas seria para repor o Gerson? Não, acho que não. Acho que o Carrascal repõe mais o Gerson. O Saul pode jogar pelo lado direito. O Saul pode jogar aberto pelo lado direito, pode sair da direita para dentro, como é o caso do Carrascal. Mas eu acho o Gerson mais jogador. O Gerson é mais talentoso. A gente pode discutir que o Saul fez sucesso no Atlético de Madrid, foi campeão espanhol pelo Atlético de Madrid, tem culturas diferentes de jogo, mas o Gerson é mais habilidoso, o Gerson é mais talentoso, o Gerson é mais brasileiro para o Campeonato Brasileiro. O Saul tem uma chance de dar certo, mas o Saul é um jogador mais cumpridor, menos inventor. Mais tático. Mais tático. Mas é interessante para esse Flamengo, nas mãos do Felipe Luiz? Ele, Saul e Carrascal, que não foi anunciado ainda, eu acho o Carrascal mais parecido. O Carrascal é um jogador que traz a bola para dentro, abre o corredor para o lateral passar, mas ele traz para dentro para resolver a jogada. O Saul não. O Saul vem para dentro para cumprir espaço e permitir que outro jogador defina. Ele é menos definidor, mas é bom jogador. Perfeito. Vocês, galera do chat aí, gostariam dessa contratação? Acham que é uma boa para o Mengão? Vocês vão palpitando aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai pro intervalo, eu vou dando uma olhada. O Saul é o cara que no Brasil a gente vai chamar de volante e o Carrascal é o cara que no Brasil a gente vai chamar de meia. Tá. E por que a gente vai chamar e você não fala? É volante e o outro é meia. Porque eu acho que, por exemplo, o Enzo Fernandes é volante. O Chelsea jogou com 3 volantes na final do Mundial. Ah, entendi. Moisés Caicedo. Eu chamo todo mundo de meio-campista. É isso. Hoje em dia, sim. E que hoje, né, os jogadores são cada vez mais versáteis e fazendo funções diferentes dentro do campo. O Edenilson jogou no Grêmio no meio de semana e no fim de semana, contra o Vasco, na função do Enzo Fernandes pelo Chelsea contra o Paris Saint-Germain. Veja, eu não estou dizendo que o Edenilson é tão bom quanto o Enzo Fernandes, mas a função era a mesma. Ele é um volante que vai dar pressão lá em cima. Vamos dar uma olhada aqui também agora no Mauro César, o que ele falou sobre esses reforços aí do Flamengo. Simbora. BAP é mais curto que o Boto e mais fácil de entender. E manda mais. E manda mais. Chefe dele. Explica aí pra nós, porque aconteceu tudo, né? O Pedro fez o gol, entrou, fez o gol da vitória. E o Boto tá no olho do furacão e tudo que aconteceu, palavras do Pedro depois, tudo respinga no diretor que não consegue contratar. Rapidamente, eu acho que o Pedro é o personagem, o Luciano é o destaque na rodada, assim, do meu ponto de vista. O Pedro é o personagem, o Luciano é o destaque. Eu vejo dessa forma. Eu acho que agora o episódio Felipe Luiz e Pedro parece superado, né? O Felipe Luiz comemorou loucamente o gol, se cumprimentaram. Não vão ser os melhores amigos, né? Mas acho que a coisa vai ter uma convivência. Acho que teve efeito. O Pedro participou de 17 minutos, 2 finalizações, um drible, 2 disputas de bola ganha, sabe? Entrou com um apetite, que não estava demonstrando. É só lembrar, o último jogo dele foi contra o Los Angeles, foi muito ruim. Perdeu um gol feito, o time mais fraco que o Flamengo enfrentou lá nos Estados Unidos. Ele admitiu que ficou uma semana treinando sem o mesmo afinco, né? A alegação me parece pueril. Eu vi os prints e aí fiquei chateado. Peraí, não é uma criança, é um adulto, um profissional muitíssimo bem remunerado. Tá na bronca, chama lá o cara e conversa, né? Seja lá quem for o cara, né? Todo mundo sabe quem é. Mas chega lá e fala, meu irmão, é isso, qual é? O que está acontecendo? Ou se ele não souber fazer essa abordagem, pede para o empresário fazer para ele. O empresário vai lá e representa ele e fala por ele, sei lá, quem ele quiser que represente. Então, acho que teve um efeito. Vejamos aqui daqui para frente.
Acho que o Felipe ganhou o grupo, os jogadores todos cumprimentaram o Pedro no final. Eu entendi que é como que disse, é isso que a gente quer. Que você treine como a gente treina, que o cara cobra de todo mundo, o técnico. Tem que marcar saída de bola, todo mundo tem que correr, tem que fazer. Aí o outro não faz. Vocês que os outros pensam o quê? Eu soube até de um jogador importante que teria se queixado durante um jogo, tá? Com o técnico, porque ele estava fazendo e o outro não. Pô, eu estou fazendo, você não vai fazer? Ele não vai fazer? Esse jogo, Fla-Flu? Não, um jogo anterior. Alguns jogos antes. Ah, tá. Uma pessoa comentou isso comigo, que Certo. viu a situação ali de perto. Enfim. Mas agora acho que a coisa vai para um outro âmbito. Eu acho que é importante lembrar. O presidente do Flamengo, ele prometeu uma gestão profissional, uma gestão diferente da anterior. Falava-se, inclusive, que quando abrisse a janela, ia ter todo mundo já contratado, é só formalizar, porque só pode formalizar a contratação quando abre a janela. Nada disso aconteceu. Ontem eu trouxe a informação, o Carrascal, que foi vazado pelo Flamengo, tá? Que estava contratado, ninguém inventou. Eu sei porque falaram para mim e falaram para vários colegas com os quais eu conversei, que estava contratado, 12 milhões de euros. Aí ontem, um site na Rússia deu a informação de que não estava contratado. Aí eu falei com o Dínamo de Moscou. E o Dínamo de Moscou confirmou que não estava fechado o negócio. E eles ainda falam que são 12 milhões, mais bônus que pode chegar a 15. A versão da Rússia é essa. Aí eu falei com o Flamengo, confirmaram que faltam ainda detalhes. Pô, falta detalhe, não está contratado. Então quem disse que estava contratado, agora fala que faltam detalhes. Então são 11 dias da janela, ninguém foi contratado. O Flamengo faturou uma bela grana nos Estados Unidos, vendeu o Alcaraz para o Everton, agora estava emprestado, vendeu o Gerson para o Zenit. Então tem dinheiro, não contrata. Ontem não tinha. O Wesley ficou de fora ontem, acho que por opção do técnico, naturalmente. Pode ser vendido também. Pode chegar a 25 a 30 bilhões de euros a venda desse jogador, se for fechada com a Roma. Então ontem ele não tinha Bruno Henrique, ele não tinha De La Cruz, ele não tinha Pulga, ele não tem mais o Gerson, ele não tem o lateral esquerdo, os dois laterais esquerdos. Os dois ele não tinha, o Alexandro e o Vinha, enfim. O Michael também não estava disponível, vários jogadores não estão disponíveis. E não contrata, e tudo vai em cima do Boto. Mas o Boto foi contratado pelo BAP, o chefe é o BAP. E quem barrou a contratação do Mickey Johnston foi o presidente. A absurda negociação que o Boto ia fazer com o Vitor Hugo, mandando de graça para o Famalicão, de graça. Também foi barrado por instância superior, digamos assim, né? E a ridícula venda que eu fazia do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Pois é, meu. 3 milhões e meio de euros, 50%. Meu, tem uma ficha de isso negócio. Isso aí foi barrado na rede social e críticas da imprensa. O Vitor Hugo, modéstia à parte, eu levantei a bola. Falei, o que é isso? Fiz um comentário. O jogador tem um contrato com o Flamengo, tem 107 jogos pelo profissional, foi emprestado a um time na Turquia, jogou 30 e tantas partidas, tem 21 anos, é um bom jogador, jovem à beça, pode ser moldado de acordo com o que o técnico precisa, né? Faz diferentes funções. O cara fez gol de classificação em Libertadores, fez gol no Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo que atuou o time reserva, tem já um currículo. Ele ia para o Famalicão, cedendo 50%. Na expectativa de que o Famalicão lá de Portugal vendesse ele no futuro para um outro time e o Flamengo ganhasse um dinheiro. Peraí, o cara com 107 jogos é diferente do Richard Rios, por exemplo, que está sendo vendido pelo Palmeiras. Ele não conseguiu se firmar no profissional quando teve chance. Ele estourou mais tarde no Guarani quando chamou a atenção do Palmeiras. Isso acontece. Você nem sempre vai conseguir. E não dá para estourar a idade você ficar renovando o contrato eternamente do jogador. O Vitor Hugo não. E essa bobagem sendo feita. E quem está barrando é o próprio BAP. Então, assim, está na cara, todo mundo está vendo isso. Eu acho que tem que se falar mais do presidente do Flamengo, que, aliás, só fala com a Flamengo TV. Ele dá entrevista, nada contra os colegas da Flamengo TV, muito pelo contrário, são ótimos. Mas ele deveria falar também com o UOL, com outros veículos, com outros jornalistas, né? Que certamente tem perguntas talvez um pouco mais incisivas. E não dá para esse negócio de dirigente também fazer isso. Está em campanha para qualquer um, tá, gente? Não só o BAP, não. Falam pelos cotovelos, dá entrevista até na esquina. Não é verdade? Claro. Várias entrevistas. Aí depois que está no poder, aí não fala mais. A gente pode falar isso do presidente de São Paulo. Cadê o Casares da Liga? Não aparece também, não é isso? E vários outros. Que, assim, somem, os caras somem. Não, cara, você tem que enfrentar. Porque falar com a imprensa não é para falar conosco, para a gente ligar para a mamãe e falar, ô mãe, olha, eu falei aqui com o fulano. Não, é para o torcedor ter acesso ao que esse cara pensa. E o torcedor do Flamengo certamente quer saber o que o BAP pensa do Boto, que ele contratou depois de todas as promessas feitas. Isso é importante falar agora, porque o time venceu ontem, mas o jogo foi horroroso, horroroso. E a atuação do Flamengo foi uma coisa pavorosa. Primeiro tempo foi um nojo. Uma atuação ridícula, um time inofensivo, que não finaliza, não chuta de fora da área, que não cria, posse de bola em 70%, 67%, que não acontece nada. Então, um bom momento para falar sobre isso, porque, evidentemente, pela circunstância da vitória, ela ofusca os problemas. Então, eu estou tentando trazer os problemas de volta para que as pessoas não percam a noção da realidade. É isso, né, Arnaldo? Porque, de fato, o jogo foi bem ruim, né? O Flamengo pouco fez, a hora que o Pedro entrou, o cara fez um gol. E aí tem uma grande história, né? Isso, exato, né? Eu acho que o Mauro trouxe o contexto do Flamengo atual, pós-mundial todo, ou até desde o começo do ano. De fato,
a questão do departamento, ou as questões do departamento do futebol chamam a atenção, porque são várias, né? Essas idas e vindas. E mais ou menos a repercussão das redes é que tem feito o Flamengo ir para lá ou para cá. Essa é a gestão profissional que a gente tem visto, né? Depende do barulho. E ontem, eu acho que desde o início, pela formação do Fluminense, pela escalação, dava para a gente prever um jogo truncado. O Fluminense jogou com 3 zagueiros, um monte de gente no meio de campo, para tentar empatar, pelo menos. O Flamengo tem essa característica que a gente estava falando. E aí, eu só fui fazendo a projeção de quando o Pedro entraria. Então vamos lá. Pedro relacionado, na véspera. Pedro no banco, no dia. Plata se machuca no aquecimento. Não entra o Pedro, né? A opção do Felipe foi ou do Wallace Ian, que vinha à frente do Pedro na disputa. Vira o intervalo, nada, time inofensivo e tal. Vamos para as 2 próximas trocas do Flamengo. Entram Matheus Gonçalves e Juninho. Não entra o Pedro. E eu lá pensando, cara, não tem um cara para chutar uma bola no gol. No Fluminense não tinha ninguém. Ninguém chutava uma bola no gol. Aí entra, no finalzinho, o Pedro no lugar do Arrascaeta. Esse é interessante porque agora eu estou saindo do BAP e do Boto. Estou indo para o Felipe Luiz e o time do Flamengo. Mauro trouxe aqui, e muita gente achava que era só uma impressão, desde o jogo do Cruzeiro, que é o principal time do campeonato. Quando o Flamengo jogou mal e foi engolido pelo Cruzeiro, Arrascaeta e Pedro praticamente não jogam mais juntos. Por quê? Porque na visão do treinador, o time fica muito frágil quando perde a bola com esses 2 jogadores que não têm característica alguma de recuperação de bola. Não é só o Pedro, o Arrascaeta também. Então, natural, sai Arrascaeta e entra Pedro para a cartada final. E aí o Mauro descreveu a atuação do Pedro naqueles poucos minutos. 17 minutos. Antes desse gol, que é um golaço de centroavante, como eu gosto do gol de centroavante, porque essa é a bola, o centroavante, se não é um centroavante, ele não acredita, né? No segundo pau, a raspada do Léo, e ele vai, ele ataca a bola como um Panzer. Não é fácil fazer esse gol, você entendeu? Parece que é qualquer coisa. Não é fácil fazer gol. Não é fácil fazer gol. A seleção brasileira não tem um cara que faz gol. Seleção brasileira. Então, o Pedro sabe fazer gol. Participar do jogo sem a bola, marcar a saída de bola do adversário, tudo isso é importante. Fazer gol é mais importante. Então, agora que já está apaziguado, cabe ao Felipe Luiz saber aproveitar melhor o Pedro. Também. Certo? Porque o Juninho não é melhor, o Plata não é melhor. Nenhum esses caras não são melhores que o Pedro na função de fazer gols, que é um dos grandes problemas do Flamengo. O Pedro é o melhor do Brasil nisso. Pedro é o melhor do Brasil. Um dos melhores do Brasil. Então acho que está agora, e foi importante também ouvir o Pedro, porque uma coisa é ler o Pedro na rede social, que é o staff que posta aquela... Mas ele falou basicamente o que foi publicado depois do jogo, da insatisfação da exposição do nome dele, pela direção, ou pelo... Ele nem cita, né? Não cita. Ele não fala do Felipe Luiz, nem bem, nem mal. Né? Ele não trata disso. E agora eu acho que, com tantos desfalques, com uma situação, como o Mauro falou, de um elenco... Olha, por incrível que pareça, vou falar, porque eu falo sempre do São Paulo, de um elenco curto para 3 competições, com vários jogadores acima dos 30 anos, que têm lesões musculares recorrentes, não é a lesão grave que alguns tiveram, mas são as lesões do Alexandro, são as lesões do Danilo, que ontem sentiu de novo, são as lesões do Arrascaeta, que está melhor esse ano. Não. De La Cruz, que não... Isso mesmo, De La Cruz, que não consegue jogar uma partida. Não tem 30 anos, não. Não tem 30 anos, mas, né? A expectativa é nem quando sai, se o Gerson... Exato. O Flamengo vai... O Plata e o... Tava multado no microfone. O Plata e o De La Cruz, pelo amor de Deus, né? O que sofre de lesão não é brincadeira. Os caras não conseguem jogar, velho. Não conseguem jogar. São jogadores, assim, que... meio que o Rodrigo Caio, sabe? O Rodrigo Caio, depois de 2019, jogou 2019 inteiro. Parte de 2020, mas depois acabou o Rodrigo Caio. Enfim, temos aqui um reforço confirmado, né, rapaziada? Porque o Felipe Luiz ganha reforço antes de jogo do Flamengo do Brasileirão.
um reforço caseiro, digamos assim, né? Porque o Vitor Hugo está integrado ao elenco profissional principal do Flamengo após o clube interromper a transferência para o Famalicão de Portugal. O José Boto ia fazendo uma negociação absurda de ruim. Absurda. Isso prova que ele não acompanhava o Flamengo antes, porque um jogador que tem mais de 100 partidas pelo Flamengo, 21 anos, e tem mais de 100 partidas com a camisa do Flamengo, o Vitor Hugo deve ter no mínimo umas 30 partidas como titular, foi bastante usado, inclusive pelo Sampaoli, decidindo jogos importantes, jogos decisivos do Vitor Hugo com a camisa do Flamengo tiveram. Ia liberar sem custo para o Famalicão de Portugal o jogador, sendo que ele tem contrato com o Flamengo ainda. É um absurdo, né? Para mim, isso aí foi uma das piores coisas que o José Boto fez até agora, de várias coisas ruins, né? Mas liberar o Vitor Hugo, liberar barato pro Cruzeiro, o Matheus Gonçalves, como ele ia fazendo, sem lógica uma parada dessa. Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixe seu like e até o próximo vídeo.